Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui o debate Vida Nova, estimando que você esteja muito bem. Hoje vamos falar a respeito de um tema importantíssimo que é a motocicleta e o trânsito no Rio de Janeiro. Tema bom porque aumentou substancialmente a frota de motocicleta no Brasil e nós trouxemos hoje um entendedor de motocicleta que é um instrutor de mototurismo, o professor Newton Vale, conhecido principalmente no mundo da Harley Davidson, a grande moto famosa, e vamos então papear sobre esse tema, ao nosso ver, extremamente relevante. Ao meu lado aqui, a cereja do bolo do debate Vida Nova, nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, tudo bem? Daqui a pouco estão me chamando de cerejinha aí. Tema bom, tá hein? Tudo bem, tá tudo bem, né? Bem, César, tudo bom. Sempre bom fazer um programa contigo. Da mesma forma. Você é uma pessoa extremamente atualizada. Muito bom. Vamos dar um rolê de moto hoje aí? Vamos dar. Vai cair os dois. Vamos embora. Professor, instrutor de mototurismo, Newton Vale. Tudo bem? Prazer ter conosco aqui, a sua presença mais uma vez conosco hoje. Obrigado, César, pelo convite. Ezequiel, muito bom estar aqui com você. Espero ajudar aí no que for possível com as informações relativas a essa indústria que é a vida em duas rodas. Pois é. Quer começar, apóstolo? Quero sim. Bom, primeiro é a diferença. Vamos perguntar logo por que não motoqueiro? Porque tem que ser motociclista, que a gente sempre, assim, a força de expressão, né? É um motoqueiro. E a gente vê que, quando fala isso, alguns se sentem ofendidos. Não gosta não. É porque tem diferença? Ao rigor da palavra, não existe nenhuma diferença entre os dois. O motoqueiro, na verdade, era o cara que era o proprietário da motoca. E a motoca era aquela moto que estava lá na década de 60, com o pessoal lá da Rua Augusta, da Paulista, da própria Zona Sul do Rio. Era o pessoal de altíssima renda que tinha acesso a esses veículos e eles eram chamados de motoqueiros. E o termo acabou, ao longo, né, da repetição oral, aí, ganhando outros significados, e um deles é que o motoqueiro é o cara, em algumas praças, por exemplo, o motoqueiro é o cara que trabalha de moto, o motociclista é o cara que se diverte de moto. Mas isso é tudo bobagem. Motoqueiro e motociclista é a mesma coisa. Não é nada ofensivo. Não há nada ofensivo, muito pelo Embora contrário. alguns se ofendam. Como você disse, alguns se ofendam. Só não, motoqueiro não, motociclista. Você chegar lá na Harley Davidson e falar, o motoqueiro, o cara se aborrece com você. Porque ele não tem essa percepção que o motoqueiro, então deveria ser... Porque até porque, segundo a explicação do Vanderlei, eram pessoas de uma classe, né? De um outro patamar que tinham um nível de moto, né? Superior também, desfilava as motos, né? Aí as motocas, né? Aumentou substancialmente o emplacamento, né? A frota de motocicleta no Brasil. A motocicleta é o transporte do futuro ou já é indiscutivelmente do presente? A frota de motocicleta no Brasil, ela cresceu assim em passos muito largos, tá? Para você ter uma ideia, em 1970 nós tínhamos 62 mil motocicletas licenciadas no Brasil. Em 1990 esse número pula para 1,5 milhões de motos, tá? E hoje estamos beirando os 17 milhões de veículos andando aí Inclusive, eles lá pelo no Brasil. Nordeste, lá no sertão, caramba, os burros, aqueles burros de cá, perderam emprego, todos eles. Todo mundo lá de motoca agora. Eu tenho uma Eu vi uma reportagem sobre isso, que eles botaram de lado dos burros, né? É verdade. Que fazia aquele trabalho que faziam burro, agora tudo de moto. Você vai na zona da mata, em Minas Gerais, acabou o charrete, esse negócio todo. É picape e moto. Interessante isso. Né? Tomou vulto mesmo. Tomou. Quem é mais imprudente, o motorista ou o motociclista? Em tese. Eu acho que são todos, os dois, tá? Porque nós temos um problema que eu considero grave, um desconhecimento da sinalização, um desconhecimento da regulamentação, né? O Código de Trânsito, ele passou aí por 3 reformas nos últimos 80 anos, 70 anos, e ele, apesar de ter sido aprimorado, o usuário do veículo, ele tem pouco conhecimento sobre aquilo ali. Conhece e desconhece coisas simples, como, por exemplo, qual a diferença entre uma faixa branca e uma amarela.
por exemplo, entendeu? Isso aí, se perguntar para qualquer pessoa a diferença entre uma coisa e outra, você vai ter praticamente 100% das pessoas não sabem a diferença, entendeu? E é uma coisa simples e extremamente relevante, né? Para você ter uma ideia, todos os veículos que transitam do outro lado da faixa branca, né, uma faixa pode ser ela contínua ou serrilhada, o veículo está trafegando no mesmo sentido que o seu. E quando ela é faixa amarela, ou tem uma pintura amarela, significa que os veículos que estão depois daquela faixa estão transitando em sentido oposto. E se for contínua, a ultrapassagem é proibida. Sendo ela branca ou amarela. Perfeitamente. Se ela for seccionada, você pode permitir. Quer ver um exemplo que provoca muito acidente? 15 metros de distância da faixa de retenção, né, do semáforo, né, lá onde tem a zebrada para os pedestres passar, aquela faixa é contínua, você não pode ultrapassar ali. E é muito comum o cara vir, aí viu que tem uma vaga aqui, ele já dentro da área de proibido ultrapassar, ele vai e faz uma ultrapassagem. Isso é resultado de muitos acidentes, essa manobra, porque aquilo ali é justamente, aqueles 15 metros ali, é justamente para evitar que haja um abarroamento entre dois veículos, por exemplo. Entendeu? Entendi. Agora, é uma loucura isso, né? É loucura, é. César, estava aqui, eu vou confessar o meu pecado aqui, porque eu fico chateado com aquela turma de moto buzinando. Toma cada susto toda hora, e tu tá no trânsito, o cara corta pela direita. Ele isso não é pode normal, atrasar, é comum, é isso mesmo? O corredor tem que é o cortar local? pela esquerda, né? E o corredor? Tu toma cada susto e vem buzinando, né? Nem pela direita. E o corredor, que é o mais usado, é adequado para se andar de motocicleta ou não tem nada a ver? Isso é objeto de muita discussão, tá? Não só entre as pessoas comuns, como os congressistas. A rigor, né, do ponto de vista do direito, não deveria ser permitido trafegar no corredor. Porque aquele perímetro, né, que compreende a largura do veículo pelo comprimento dele, aquilo ali é inviolável do ponto de vista do direito, tá? Mas, por conta da mobilidade, a sociedade acabou permitindo esse rompimento da regulação para permitir que motofretistas, pessoas mesmo que estão trafegando de moto, passassem ali no corredor. Agora, recentemente, em julho, o Congresso aprovou uma alteração na legislação onde estabelece, por exemplo, que é necessário ter uma velocidade compatível. Por quê? O trânsito está parado ou está a 10 km por hora, o cara passa a 70, 80 km por hora. Aquilo ali é totalmente incompatível. A chance de haver um acidente gravíssimo é absurda, entendeu? E existem os acidentes por conta disso. E essa ultrapassagem à direita não é legal, né? Tem que ser pela esquerda, né? A ultrapassagem tem que sempre ser pela esquerda, entendeu? O que nós estamos vivendo hoje é uma coisa característica da nossa praça Rio de Janeiro, especificamente Rio de Janeiro, há muitas ultrapassagens pela direita, tá? Por dois motivos. Aí eu volto na questão do desconhecimento da regra. A pessoa, quando está na esquerda, ela só deve ficar ali se ela não estiver impedindo o tráfego dos veículos que estão imediatamente atrás. Então, por exemplo, a faixa da direita está liberada, não tem uma razão óbvia para você estar na esquerda, o que você deveria fazer? Jogar o teu veículo na direita. Só que a pessoa, quando chega em você, né, você está lá na esquerda, e você não se movimenta para a direita, ela acredita que você não vai sair. Aí o que acontece? Você força o indivíduo a fazer a ultrapassagem pela direita. Mas é preciso saber que, quando você está na esquerda, impedindo que uma pessoa avance, você está cometendo uma falta, sujeito a multa aquilo ali. Por quê? Vamos imaginar que é você que está atrás daquele veículo, você está levando um parente seu para o hospital, aquele cidadão ali está atrapalhando você a salvar a vida de uma pessoa que é querida a você. Entendeu? Então, a gente não deve ficar na esquerda impedindo o fluxo dos veículos, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro dos outros veículos. A pessoa pode estar indo para o hospital, voltando do trabalho, ou indo trabalhar. Então, por isso que é importante a conscientização da questão da legislação. Essa questão do corredor, então, é impressionante. Hoje tem todo um mercado de ambulantes no meio, que aproveita também o engarrafamento, né? Então, você tem o corredor ambulante, uma porta pode se abrir de repente, alguém pode atravessar a rua, conforme o professor disse,
O camarada vem a 70, 80 com a buzina que ninguém aguenta, como que o motociclista não pode atrasar. Todo mundo pode, menos ele. Quer dizer, que o dono da estrada. Em São Paulo, por exemplo, é muito frequente, se você abrir um pouquinho, eles quebram o teu retrovisor, chutam, quer dizer. Isso é conhecidíssimo lá em São Paulo. Então, vamos deixar para o próximo bloco a seguinte pergunta. Qual é o país, segundo seu conhecimento, que tem mais motocicleta do mundo hoje rodando? Vamos deixar para o próximo bloco. Nós estamos aqui falando com o instrutor Newton Vale, nosso mestre, que é mestre instrutor de mototurismo, e estamos aqui com o nosso WhatsApp à sua disposição também, 984 60 3862. Intervalo no Debate Vida Nova, a gente volta já. Ok, de volta o Debate Vida Nova, falando a respeito do trânsito no Rio de Janeiro em relação à motocicleta. Deixamos aqui com o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, nosso instrutor de mototurismo, professor Newton Vale, uma questão: qual é o país do mundo que tem mais motocicleta? É uma curiosidade, deixa não? eu ver, senhor. Arrisca. Tem que ser um dos dois, ou a Índia ou a China, cara. Pois é. Ou Índia ou China. A Índia é fogo, hein? Eles são muita gente, eles gostam muito desse aquele trânsito ainda é coisa de doido. Professor Newton Vale, qual é o país do mundo? A Índia? Porque aquele trânsito ainda consegue ser doidíssimo, né? Como é que é ambos os países, tanto a Índia quanto a China hoje, eles lideram não só a quantidade de motos, como a produção de motocicletas, né? A China hoje, por exemplo, é até um dado interessante, uma única fábrica da China que produz motocicleta, ela produz mais motocicleta, na verdade, quase 10 vezes mais motocicleta do que no Brasil consome em um ano, entendeu? Então, se você tem o Brasil hoje consome alguma coisa perto de 1 milhão e 200 mil motos por ano. Essa fábrica fabrica mais de 11 milhões, mais de 12 milhões de motos por ano. Então é uma coisa realmente fora de propósito. 2 bilhões e 200 milhões de chineses. E na Índia, quanto sabe a população da Índia? Também é mais de 1 bilhão. Mais de bilhão. Já que o corredor não é o local adequado para se trafegar com a moto, cortar pela direita também não, dá um panorama para a gente aqui. Qual é o local adequado, seguro, tecnicamente mais certo do motociclista se colocar no trânsito? Tua pergunta é maravilhosa e ela não tem uma resposta fechada. Por quê? Porque depende muito do comportamento do próprio trânsito, tá? Há em certos momentos em que você precisa se acomodar àquela situação. Veja o exemplo, às vezes você está aqui, por exemplo, passando por um cruzamento e o sinal está fechado e é um cruzamento, por exemplo, exclusivamente de pedestre em horário escolar. No momento atual, as escolas estão interrompidas as aulas. Aí o que acontece? Naquele momento, se você parar ali com o sinal fechado, por exemplo, na verdade, estar parado ali, em alguma medida, pode até te causar um acidente, apesar do semáforo estar indicando. Então, a gente tem que analisar o fluxo. O que é importante na questão do motociclista? Primeiro, se o trânsito parar, ele obrigatoriamente tem que entrar dentro do corredor. Por quê? Hoje nós temos 2 inimigos sérios. O WhatsApp, carro automático. A pessoa coloca o pé em cima do freio, lá está parado no trânsito, enfia o pé em cima do carro automático, lá do freio, em vez de colocar no neutro ou no parque, enquanto o trânsito não volta, aí o que acontece? O pé do cara escorrega, acontece? O carro anda, tu toma uma colisão a 5 km por hora, você vai ficar um mês em casa parado, entendeu? Detalhe, não vai quebrar nada, mas só a contração muscular vai gerar uma lesão ali nas costas, você vai ficar um mês parado. Então, o WhatsApp é um problema, e o carro automático também. Então, se o trânsito parou, moto entra no corredor. Hoje, em algumas áreas do Rio de Janeiro, como em São Paulo, copiando São Paulo, existe uma área de retenção própria para a moto, né? Passa o fluxo, tem lá uma área de descanso para a moto. Então, o cara entra no corredor, vai andando devagarzinho e se acomoda ali até aguardar que o semáforo abra. Você falou em semáforo aí, vamos ver esse negócio das multas aí. E é muito multada a moto? Dá para pegar as multas na moto? Aquela plaquinha pequenininha, a velocidade? Agora tem que ficar em cima a moto, a placa. Muito multada, no meu pensamento, ela não é tão multada quanto os carros, né? O carro é mais
mais visível. mais visível. Agora a placa ficou obrigatória em mais parte mais moto? alta do para-choque, do paralama. Os radares, assim, isso é uma indústria mesmo e que pega muitas motos também? Na verdade, o sistema de fiscalização por radar ainda é ineficiente para capturar a moto, tá? Mas não tem nada a ver com o tamanho da placa, com o tamanho das letras, tá? As câmeras hoje, elas são extremamente eficientes para capturar a informação, transformar aquela informação de imagem em dados, tá? Agora, maravilhoso Vossa Excelência tocar nesse assunto. Questão do radar, o radar, na verdade, ele é colocado quando há um rompimento, né, entre o que entende o usuário da via em relação ao limite estabelecido para aquele local. Está escrito lá, o limite é 80 por hora, aquilo tem uma razão de ser, existem razões técnicas, inclusive. Capacidade do motorista ou do motociclista de reagir caso, por exemplo, um pedestre ingresse na via. Caso haja, por exemplo, um cruzamento onde a gente não tenha uma interseção semafórica, né? Não há um semáforo para fazer a regulação ali. Então, se o cara, por exemplo, está a 80 km por hora, ele chega nessa interseção a 80 e sai um veículo a 20 ali, ele vai ter pouca capacidade de reagir caso esse veículo, por exemplo, tenha uma parada bruta. Então, o limite de velocidade está ligado à capacidade de reação. E o radar, o que é? Está escrito 80, o cara não quer obedecer, cabe à autoridade colocar aquilo ali para evitar os acidentes. Existe uma lógica técnica do que se diz, deve-se aprender a pilotar uma moto pequena, para depois, então, galgar uma moto grande. Ou o leigo pode começar a aprender numa Harley Davidson, por exemplo, que é uma moto possante pesada. Tem alguma coisa a justificar esse entendimento? Do ponto de vista técnico, não há diferença nenhuma, tá? Entre uma moto pequena e uma moto de grande porte. Por quê? Uma motocicleta, ela só se transforma numa motocicleta realmente depois que as rodas estão rodando. E uma vez que as rodas estão rodando, acontece um fenômeno chamado estabilidade dinâmica decorrente do efeito giroscópio, o ato de girar da roda. Né? Quando você arremessa uma moeda, ela fica em pé. Por que ela fica em pé? Por causa do efeito giroscópio. Então a moto, independente do peso dela, no momento que você libera a embreagem, ela vai ficar em pé. E se você soltar, existem competições de velocidade, por exemplo, lá no deserto nos Estados Unidos, onde o cara, às vezes, cai da moto e a moto vai andando sozinha, eles vão pegar a moto 60 quilômetros depois. É mesmo? Sozinha. 60 quilômetros? Porque ela não vai cair, ela só caiu porque a gasolina acabou. A gasolina acabou, incrível. A velocidade ficou incompatível com o peso. Ou ela tem que bater em alguma coisa. Caso contrário... Que coisa, hein? É interessante, hein? Você já andou de moto? Você tinha moto? Tinha moto, eu tive uma Harley. Você foi motoqueiro ou motociclista? Eu agora virei motoqueiro, eu era motociclista, agora depois dessa explicação aqui, eu motoqueiro. Deixa eu ver, como é que é com esse óculos aqui? Assim. Fica bom, né? Agora, uma questão é a seguinte, se diz que mulher é mais prudente no trânsito. A mulher e a moto, tem tudo a ver também, não tem nada a ver... O peso, porque tem quem diga, não vai levar a moto nas costas também, né? Então, a mulher pilota melhor que o homem, em tese, tem alguma estatística nesse sentido? Existe sim. A mulher, ela pilota melhor do que o homem. Tá? É mesmo? Pô, não gostei dessa resposta. Porque aí eu vou falar uma coisa interessantíssima para você. Mulher atira melhor do que homem. E mulher pilota helicóptero melhor do que homem. Poxa. Detalhe, isso não é um dado, isso é um dado das sindicâncias de acidentes e de controles de qualidade da Petrobras. As aeronaves que vão aterrissar nas plataformas, né? As mulheres, ela têm melhores indicadores do que os homens. Olha que coisa interessante. Né? Por que isso acontece? Não gostei muito dessa... Para vocês entenderem. A mulher, ela presta mais atenção na maneira como a gente está explicando as coisas, tá? E dois, uma vez que ela entenda o que aconteceu, ela vai tentar reproduzir aquilo da maneira mais fiel com o que você apresentou, tá? O homem
Você ensina de um jeito, na metade da fala ele já entendi, eu não preciso de maiores esclarecimentos, aí ele já coloca tempero na história. Apóstolo, eu não me preocupei muito com a afirmativa de que a mulher pilota melhor, mas que ela atira melhor me preocupou. Preocupou, Faz bem, né? Pelo menos uma defesa a mais para ela. Né? Inclusive, César, nós temos motoclubes evangélicos, né? Nós fizemos aqui uns cultos com motos e eles entraram com cada motocicleta linda aqui. Foi muito legal. E eles fazem um trabalho evangelístico extraordinário. Cada um com sua moto, fazem um movimento muito importante, chama muita atenção. Quando nós inaugurarmos aqui a Cidade do Leão, aí com certeza nós vamos convidar, já estamos convidando eles para estarem aqui fazendo aquele barulho muito legal. Vai chamar muita atenção. Ô, professor, nós estamos chegando ao final. Diga para alguém que queira estudar, aprender motocicleta, pilotar, o que fazer, como ele achar, por favor. Pode olhar para a câmera ali e dar uma dica para o pessoal que quer aprender a pilotar, o que eu faço, como é que eu lhe acho? Quer aprender a pilotar? É o mais importante. Você matricular numa autoescola, motoescola, tirar o CNH. O CNH ele tem por objetivo fazer com que a pessoa esteja apta a circular nas vias, né, em todo o território nacional. Eu já sou uma pessoa que faço treinamento para aprimoramento de pilotagem, né? Então a pessoa comprou uma moto, ela comprou uma moto de grande porte, quer usar essa moto para lazer, para viajar, para usar a moto como um objeto de entretenimento. Então eu vou ensinar ela a usar a moto de maneira o mais segura possível para aquela diversão ser o mais divertida possível. Vamos dar um rolê? Vamos. Bom tempo, hein? Eu vou na garupa. Vamos fazer o que o Tatu faz? Vamos embora? Vamos embora. Obrigado, professor Newton Vale, por ter vindo, viu? E tomara que a gente consiga colocar, incutir na cabeça das pessoas toda a prudência que foi ensinada hoje aqui. Apóstolo, vamos embora então. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Olha aqui, o nosso Instagram, Projeto Vida Nova Oficial, _oficial, tá? O nosso Facebook, Projeto Vida Nova de Irajá, e o nosso YouTube, Projeto Vida Nova. Nosso WhatsApp, 984-60-3862. Debate Vida Nova. Fica por aqui, permitindo Deus, volta no sábado que vem. Abraço, obrigado. Fiquem todos na paz, porque na paz nós vamos. Bye, bye.